Voltamos com o programa Despertar da Consciência e a Evolução do Perispírito. Sebastião, falávamos sobre matéria primitiva e energia vital. Explica pra gente a relação entre elas. A matéria primitiva, se nós podemos usar de novo das nossas filhas, ela seria esse instante aqui. Então é a matéria, nós chamamos de psiquismo divino, da qual o próprio perispírito, o princípio inteligente, o espírito também saiu. Então, desta matéria primitiva vai vai emergir o que nós chamamos de princípios vitais, princípio espiritual ou o espírito, o princípio inteligente, para ser mais exato. Então, ele saiu da matéria primordial. Esta matéria, nós chamamos espírito, que é a matéria-prima do cosmos, vai unir-se e formar a matéria elementar, que vai transformar-se em matéria mental, que vai transformar-se em princípios vitais. Então, o que nós chamamos de matéria primitiva é a energia que nós chamamos também de psiquismo divino, dela vai sair ou destacar-se como matéria-prima do cosmos, porque tem pelo menos um autor que fala isto, e um outro chamado Allan Kardec, não sei se você já ouviu falar, que fala algo semelhante, porque esse autor que chama Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, fala que a matéria-prima do cosmos é o espírito, mas o princípio inteligente. E a matéria-prima da mente também é o espírito. Então, essa matéria-prima do cosmos, como espírito, o princípio inteligente do universo, ao unir-se a outros, vai formar a matéria elementar, que é o que nós chamamos de força criadora ou de elementais na sua origem. Esta vai transmutar-se e formar o que nós conhecemos como energia universal. A energia universal vai sofrer metamorfose e transformar na matéria mental, e a matéria mental que compõe o mundo subatômico, a bioenergia, vai transformar-se em princípios vitais, pela sua união, especialização e expansão. Porque cada estado vai conter outras realidades e experiências diferenciadas. Sebastião, tem uma parte no seu livro que eu acho que vai nos ajudar um pouquinho. É um trecho que diz assim: no início, todos os seres da mesma escola e da mesma sala de aula, a matéria primitiva, onde a primeira aprendizagem é a lei de atração. Logo após, os que aprendem primeiro avançam pela lei da repulsão e se candidatam a ensinar os que ficam para trás. A lei de gravitação regulamenta o espaço e a função dos elementos envolvidos, conforme a sala de aula e o estágio que se encontram. Haverá sempre leis que disciplinam o comportamento dos envolvidos, de quem comanda e de quem obedece, de quem ensina e de quem aprende, do professor e também do aluno. Explica melhor este trecho tão belo. Isso é quase uma poesia, isso é coisa de Leon Denis. Então vamos analisar. Então, no primeiro instante, nesta matéria primordial, a lei de atração está unindo os elementos para individualizá-los como princípios inteligentes do universo. A lei de gravitação vai limitar o espaço e a função que ele vai ter. A lei de repulsão tira ele de um cenário e coloca em outro. Então, quando ele destaca da matéria primitiva e vem na direção ou no estágio que ele vai transformar-se no espírito, princípio inteligente, a lei de repulsão é que tira ele de um cenário e o coloca em outro. Então, a lei de atração une elementos menores para formar a unidade a qual está destinado esses elementos. A gravitação vai limitar o espaço e a função, o que ele vai ser, onde ele vai estar e etc. E a lei de repulsão tira eles do cenário. Então, professores e alunos, naquele momento, mesmo estando na mesma sala de aula, o espírito, o princípio inteligente, é o professor, o intermediário, já um aluno mais experiente, e o agente, um aluno menos experiente, e ainda agindo na matéria primordial, na qual todos estão mergulhados, alunos menos experientes ainda. Então, existem leis em todos os estágios e cenários, como menciona Leon Denis, né, em suas obras, o próprio Kardec mostrando várias outras, não só a lei de atração, gravitação, repulsão, mas a força centrífuga, a força centrípeta e outras incontáveis leis que hoje chamamos de luz, calor, radioatividade, magnetismo, várias leis regendo o comportamento e especializando esse elemento que vai aprender
todas as coisas, conforme está na questão 33 do Livro dos Espíritos. Ele vai passar por todas as situações e aprender a desenvolver os seus potenciais em todas as frequências. E conforme também menciona a questão 560 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo, aprender gradativamente em todas as partes, a presidir todas as coisas. Já que o princípio inteligente cresce desde o átomo primordial, que está nessa matéria primitiva, até o arcanjo, que é apenas um parâmetro, mas hoje do átomo primordial ao imensurável, é o que seria mais correto dizer. Sebastião, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a atuação dessas leis, mas nos dias de hoje. É fácil. Ninguém vive sem pensar, porque por mais que não pensemos nisso, nós estamos pensando o tempo todo. Não tem como, Ou estamos né? pensando por nossa própria mente, por nossa própria consciência, por nossa própria cabeça, como nós falamos, ou alguém está nos pensando. Ou eu penso, elaboro os meus próprios pensamentos, ou vou elaborar as ondas mentais invisíveis aos nossos olhos, que estão chegando em nossos universos mentais, emotivos, instintivos e outros, e conduzem-nos, né, com facilidade. Então, hoje, nós poderíamos imaginar estas leis. A lei de atração para a matéria inorgânica, é o Livro dos Espíritos, na questão 888A. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Então, a lei cósmica, por meio da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração que rege os relacionamentos dos seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica, que é onde nós estamos usando o laboratório mental para criá-la. Porque se a matéria orgânica é o que nós conhecemos como reino vegetal, dali para frente, a matéria inorgânica é o mundo dos átomos. E esse universo começa a ser formado quando começamos a pensar. Quando eu começo a pensar, eu transformo a unidade que sou como consciência nesse energismo, porque eu também posso transformar a minha unidade em variedade e interajo com a matéria que está fora, que nós chamamos de energia universal ou outros estados, e construo as partículas subatômicas, a chamada bioenergia, e através da qual eu posso construir incontáveis realidades, porque ela é o que nós chamamos de fato do princípio vital, que vai gerar, nutrir e etc. a própria vida. Sebastião, no livro, o senhor também fala sobre energia universal e fluido universal. São a mesma coisa ou tem algo que os diferenciam? Hoje nós usamos como sinônimos, porque na época foi usado muito a palavra fluido cósmico. Hoje, né, o ideal seria falar energia cósmica, porque fluido, hoje, se eu falar fluido, eu estou falando de água, leite, gás, etc. Fluido já é para falar dessa energia universal, bem fechadinho. Sem o acento, né? Fluido é o que nós chamamos de energia universal ou cósmica, ou fluido universal ou fluido cósmico. Então, se eu falar fluido cósmico ou universal, eu estou falando da mesma coisa, porque foram duas palavras que Kardec usou. Não as duas coisas, fluido cósmico universal, como André Luiz menciona na obra Evolução em Dois Mundos, que já estaria fora do contexto de Kardec nesse sentido. Então, fluido cósmico ou universal se trata da mesma coisa. Mas quando falamos fluido cósmico universal, já fica meio redundante a coisa. Mas energia universal ou fluido universal, fechadinha, sem acentuar o i, nós estamos falando desse oceano de possibilidades, que é o oceano dos fluidos ou universo dos fluidos, a qual chamamos no livro. E esse universo, essas possibilidades que chegam até nós, elas vêm através da nossa consciência? A consciência pode transformar-se, como nós já dissemos, em fluidos. Porque André Luiz mostra que o nosso pensamento contínuo se transforma em energia, em fluidos, em bioenergia. Ou nós podemos agir com a nossa consciência por meio do pensamento, usando a vontade e o pensamento, nós vamos agir neste fluido universal, ou nessa energia universal, juntar uma porção, dar uma qualificação, construir um átomo, uma molécula e transferir para os nossos veículos de expressão, em especial o universo perispiritual, o universo biológico, ou para outro ser através da bioenergia, do passe,
da benzição, de várias realidades que nós interagimos com os nossos semelhantes em incontáveis frequências. Entre espírito e matéria, existe diferença ou semelhança? Espírito, conforme está no livro, nesse momento com E minúsculo, e matéria, a matéria primordial. Então, a diferença entre espírito e matéria. Nós poderíamos usar a matéria em dois estados. O espírito, princípio inteligente, em relação à matéria primitiva. É a matéria da qual ele mesmo saiu. Ele se constituiu a partir dessa matéria que é o psiquismo divino. Agora, entre espírito, princípio inteligente e matéria tangível, a matéria tangível é uma porção de espíritos, princípios inteligentes. Então, como informa André Luiz, a matéria é um aglomerado de forças vivas. Ela nasceu dos princípios vitais, que antes de ser princípios vitais, fora, no mínimo, energia vital, que antes fora energia universal, que um pouquinho antes era matéria elementar, um pouquinho mais atrás, princípios inteligentes do universo. Por isso que não só Leon Denis, Hernani Guimarães Andrade, mas outros falam, o elemento é único, o nome é que muda. Aqui ele chama energia universal, aqui ele chama matéria mental, aqui ele chama princípios subatômicos, bioenergia, princípios vitais, átomos. É sempre uma porção se organizando e se especializando em unidades cada vez mais amplas, que é a visão de Carlos Torres Pastorinho. Então, o amor é a reunificação dessas mônadas, desses átomos primitivos, desses elementos conceptuais, ou átomos primordiais, em unidades cada vez mais amplas. Então, é sempre o espírito se organizando, se especializando e se expandindo em quantidade, qualidade e etc. Tá bom, vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.